Oi Ber3, reduz prejuízo para 3,06 bilhões de reais no 3T22. A Oi Ber3, reportou um prejuízo líquido de 3,064 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, 3T22, representando uma queda de 36,3% em relação ao prejuízo de 4,813 bilhões de reais do mesmo período do ano passado. O resultado da Oi foi divulgado nesta quarta-feira, 9, após o fechamento da sessão, na Comissão de Valores Mobiliários, CVM. O EBITDA da Oi de rotina, que representa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi de 168 milhões de reais, montante 88,5% inferior ao registrado no mesmo trimestre de 2021, no valor de 1,4 bilhão de reais. A operadora também reportou uma margem EBITDA de rotina de 6,1% no 3T22, mostrando uma queda de 26,2 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2021, quando registrou 32,3%. A soma da receita líquida consolidada foi de 2,770 bilhões de reais, ficando em linha com o segundo trimestre deste ano. Esse montante representa um recuo de 38,7% na comparação com o 3T21. No entanto, o balanço da Oi no 3T22 destacou que o período foi marcado pelo início de um novo modelo operacional da empresa, com expansão nas receitas do novo core e com seu foco voltado em fibra e na Oi Soluções, que está inserida no segmento de B2B. Considerando as operações continuadas descritas anteriormente, o total de receitas da Oi no terceiro trimestre deste ano foi de 2,445 bilhões de reais, com crescimento anual de 10%. A receita com fibra totalizou 1,053 bilhão de reais no 3T22, o que correspondente a uma alta de 30,8% em relação ao mesmo trimestre de 2021. Já a receita da Oi Soluções foi de 745 milhões de reais, com alta anual de 14,3%. A receita líquida de telefonia e banda larga em cobre, XDSL, somou 454 milhões de reais entre os meses de julho e setembro de 2022, um recuo de 40,7% na comparação com o 3T21. A dívida líquida da operadora terminou o terceiro trimestre de 2022 em 18,334 bilhões de reais, uma queda de 38,7% quando comparado à igual etapa do ano passado, quando se registrou 29,899 bilhões de reais. Operações da Oi no terceiro trimestre de 2022. No relatório de resultados da Oi no 3T22, reportou-se 7,538 milhões de unidades geradoras de receita (UTGR), no período, uma expansão de 19,9% na comparação anual. Desse total, 3,780 milhões de unidades são de banda larga, 3,690 milhões de voz fixa e 68 mil se referem ao IPTV. Ao final de setembro, a Oi tinha 3,824 milhões de casas conectadas com fibra, FTTH, um crescimento de 20,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Apesar disso, foram 146 mil adições líquidas de assinantes de fibra, representando uma quantidade 55,2% inferior à reportada no 3T21, que foi de 146 mil. Essa desaceleração, segundo a Oi, é explicada pelos ajustes na gestão de aquisição, que aconteceram em meio às condições macroeconômicas atuais, gerando um churn involuntário e inadimplência, apesar da estabilidade observada em maio. Os esforços da companhia para reforçar seus modelos de política de crédito seguiram mostrando resultados, com uma redução da taxa de churn mensal de menos 0,5 para protestar quando comparada a um T22, período em que o indicador atingiu seu maior patamar histórico, aponta o relatório de resultados da Oi no 3T22.